Então vamos para a primeira aula dentro do módulo da preparação mental, né? Vamos falar sobre desbloquear o empreendedor que há dentro de você. Uma série de pensamentos que a gente acredita que faz muita diferença na mentalidade do empreendedor, uma forma de ver a realidade que nos permite achar soluções, achar oportunidades no que a vida nos apresenta. Então vamos falar aqui um pouquinho sobre metas, né? As metas SMART e as metas STRETCH. Meta SMART, SMART é um acrônimo, né? S-M-A-R-T. O S significa específico, então é uma meta que você tem especificamente o que é aquela meta. Por exemplo, ter mais clientes no setor de reforma, por exemplo. M é de mensurável, então você tem que saber como mensurar aquilo. Quero ter 20 clientes de reforma a mais por semestre, por exemplo. Atingível tem que ser algo que faz sentido, né? Então, por exemplo, se semestre passado você teve 13 clientes, mas acho que é atingível subir a barra para uns 20, né? Agora, você nunca empreendeu, você teve um cliente ano passado porque você estava trabalhando no seu emprego normal e estava empreendendo, agora decidiu empreender 100%, talvez passar de 1 para 20, talvez não seja tão atingível assim, talvez possa colocar para 6, para 7 clientes, enfim, isso é muito subjetivo, né? Mas é importante que você tenha uma forma de mensurar, saber se você chegou perto, se você ultrapassou, se você atingiu. E tem que ser relevante, então, por exemplo, você pode traçar, ter 3 clientes a mais de projeto por trimestre, mas isso não ser relevante, isso não trazer faturamento muito maior para sua empresa, né? Ou não é um nicho que você quer atuar de fato. Então, às vezes, muitas vezes é mais importante você ter uma meta menor. Eu quero um cliente de construção para terceiro, né? Que traz um fluxo de caixa mais constante, mais longo, e não ter de projetos. Mas, lógico, você tem que ver qual que é a estratégia. Se esses projetos estão trazendo os clientes para construções de terceiros, então talvez faça sentido, né? Mas tem que ser relevante para o seu negócio. Você tem que saber onde é que você quer chegar e se aquela meta é relevante para aquele objetivo final. E tem que ser temporal, gente. Tem que ter uma data que você possa sentar e ver. Tá, a minha meta específica era essa. Eu vou mensurar pelo número de clientes, por exemplo. Era atingível. Quando eu tracei essa meta, eu vi que era possível atingi-la. É relevante, faz sentido para o meu negócio essa meta. E no dia 31 de agosto, eu tenho que ter essa meta cumprida. Então, 31 de agosto, eu vou sentar e ver quão perto eu cheguei, né? O ideal é que você faça etapas de verificação para você ir verificando, né, a tendência de estar atingindo essa meta ou não, mas você tem que sim ter metas SMART, né? Uma forma de você avaliar se você está tendo metas relevantes para o seu negócio e você está avaliando se você está atingindo ou não. Além das metas SMART, a gente também fala da meta STRETCH, que é uma meta um pouquinho diferente, é uma meta aquela que te dá um friozinho na barriga. Então, tudo bem ter metas STRETCH, metas que são um pouco mais amplas, mais genéricas, mas você tem que sentir aquele frio na barriga. Eu tenho que ser referência na minha região, na minha cidade, por exemplo, né? Você pode fazer uma pesquisa de mercado e ser reconhecido por pelo menos 30% das pessoas da sua cidade. Não sei qual é o tamanho da sua cidade. Talvez seja uma meta stretch, ter tanto reconhecimento em tão pouco tempo. Não sei. Mas é importante ter essas metas que te desafiam, que traz aquele fiozinho na barriga e faz você querer ir com tudo, tá? Então é bom ter as metas SMART para você ir avaliando. Você pode ter metas SMART por setor específico da sua empresa, e stretch pode ser algo mais amplo, mais genérico. Confie nessa lei da atração, mas aí tomar muito cuidado com a atração. Não é simplesmente pensar, né? Pensar que vai dar certo, é pensar, mentalizar e lembrar da segunda partezinha da palavra, ação, né? Fazer que nem você está fazendo agora, de buscar o curso, buscar a qualificação, né? Saber como montar a empresa, saber
identificar ao longo dessa jornada, com certeza você vai identificar pontos que estejam mais pendentes aí no seu círculo de conhecimento. Putz, eu acho que eu tenho que conhecer um pouquinho mais sobre essa parte contábil. Essa parte de gestão de obra é algo que é um ponto fraco meu. Então, ação, gente. Identificar os pontos e ação, não só mentalizar. Muita gente fala do poder da atração, né? Eu já li o livro, eu acho até interessante, mas tem que lembrar da segunda parte da palavra, da ação, né? Mentalizar e aplicar. A gente até recomenda, eu falei na aula passada, pegou o conhecimento aqui do New York Box, aplica. Falamos de uma ferramenta de gestão, aplica, vê se faz sentido para o seu negócio. Falamos uma dica sobre gestão do tempo, aplica, vê se faz sentido para a sua vida. Então, mentaliza e aplica. Aprende e aplica. Adote o espírito ganha-ganha. Isso aqui, gente, isso aqui mudou bastante minha vida. Quando a gente sai da mentalidade de eu ganho, para eu ganhar você tem que perder, há negócios que é esse tipo de mentalidade, né? Mas quando a gente adota uma mentalidade ganha-ganha, eu ganho pela administração de obras, você ganha pela economia de material, pela obra dentro do prazo, pela obra ser dentro do prazo, por exemplo, uma reforma comercial, você não vai ter o risco de pagar um aluguel a mais. Então, quando você adota esse espírito ganha-ganha, o que meu cliente ganha com o meu serviço? Isso é fantástico. Você vai ter uma taxa de fechamento muito maior e você vai conseguir transportar muito mais valor para os seus negócios. Espírito ganha-ganha, gente, lembre disso. O que seu cliente está ganhando com você? Pense primeiro o que o cliente ganha para você poder transferir, para você poder transmitir esse valor para o cliente. E entenda que empreender é trazer valor para as pessoas. A gente, como eu falei agora há pouco, está trazendo valor. Qual que é o valor que você está trazendo para o seu cliente? Né? Em primeiro lugar, quando ele sentar contigo, o que vai ser de valoroso para ele? Como é que você consegue mensurar esse valor? O que isso representa para ele? O que é essa economia de material? O que representa ter uma obra antes do prazo? Isso é importante realmente para o cliente ou para ele isso não tem valor? Para um cliente comercial isso é extremamente valoroso. Né? Um aluguel comercial, pelo menos aqui em Florianópolis, são valores consideráveis. Para sua região, não sei. Para uma pessoa que está comprando um imóvel, comprando um terreno, quer construir para investir, talvez não seja tão importante prazo para ela, talvez seja um investimento de longo prazo, não tem pressa nenhuma de vender. Agora, para uma família em que a mulher está grávida, por exemplo, prazo é extremamente importante, talvez ela esteja considerando já aquela casa para um quarto a mais para o bebê. Então, entender o que de valor você está trazendo para o cliente. E veja, às vezes você tem o mesmo produto, por exemplo, o exemplo que eu dei da casa, e eles terem valores diferentes, itens daquele produto que tem valores diferentes para o cliente. Então, às vezes, você tem uma casa, para um cliente, o item que tem mais valor para ele é o revestimento, é o acabamento, é o nível de acabamento. Para um outro cliente, é a taxa de retorno, ele vai comprar aquele imóvel, vai esperar, vai vender depois. Ou a taxa de aluguel, quantos por cento em relação ao valor do imóvel ele consegue retirar de aluguel. Para outro, como eu falei, é o prazo, ele quer se mudar ali o quanto antes. Então, entender o que de valor você está trazendo para o cliente e como é que pode ser esse ganha-ganha. Como é que o cliente vai ganhar com o seu serviço? Sempre pergunte isso, o que meu cliente ganha com isso? E quanto maior o problema que você resolve, quanto mais valor você agrega, e geralmente quanto mais pessoas você agrega esse valor, mais dinheiro você ganha. Né? Tem uma entrevista muito interessante do Elon Musk que ele fala, né, que o valor é o delta problema, né, o tamanho do problema que você resolve, vezes o número de pessoas. Né? Então, isso, lógico, é mais aplicado para talvez produtos em massa, softwares em massa, mas se você tem uma solução, uma forma de gerir reformas, uma forma de gerir obras, uma forma de elaborar projetos, você talvez possa ter uma noção quanto de valor no final você está agregando, né? Quantas pessoas você está impactando, vezes qual que é o tamanho desse problema. Isso é muito interessante, é uma visão empreendedora. E muitas vezes a gente vê problemas no mercado e como empreendedor você vai começar, talvez já esteja vendo, né? Você já tenha o espírito empreendedor, você começa a ver oportunidade.
dar um exemplo aqui que eu já falei na outra aula, né? Questão da pandemia. Pessoas começam a enjoar do layout interno da casa, querem reforma. Então, por um lado, tivemos problemas pontuais em relação à compra de imóveis novos, porque pessoas ficaram meio receosas de comprar um imóvel novo sem saber se teriam um emprego. Do outro lado, reformas são valores menores que obras novas. Então, talvez as pessoas estivessem mais confortáveis para fazer reforma. E, de fato, ao longo que a pandemia foi terminando, digamos, tendo um menor impacto, né, foi flexibilizando a abertura comercial, as pessoas se sentiram mais confortáveis a voltar a investir nos imóveis. Então a gente começa a ver oportunidades. Outro exemplo, agronegócio. Hoje a gente tem uma empresa também em Santa Helena, Paraná, que é a Brava Engenharia. Siga a gente aí no Instagram, Brava Engenharia, Brava com 2 V's, tá? BRAVVA, Brava Engenharia. A gente verificou que o agronegócio tem crescido muito no Brasil. Aliás, foi um dos poucos setores que cresceu durante a pandemia de 2020. É um dos poucos setores que se mantém com um crescimento constante, né? Está sempre crescendo praticamente. E naquela região é muito forte o agronegócio. E tem vários terrenos, várias oportunidades de construção, e várias pessoas querendo construir e poucas empresas de engenharia lá atuando de forma extremamente profissional. Então a gente abriu uma unidade lá, a Brava Engenharia. Oportunidade, né? Por mais que a construção para terceiros tenha dado uma diminuída em 2020 na região da Grande Florianópolis, a gente verificou lá uma grande oportunidade, visto que lá a economia tinha uma outra situação, né? A situação do agronegócio, que estava muito forte. Então, você começa a ver oportunidades nos problemas. Onde é que está o dinheiro? Onde é que está a oportunidade? Onde é que meus clientes estão? Onde é que eu consigo atuar? Qual que é o meu leque de atuação? Né? Isso tudo visão empreendedora. Veja também nos desafios oportunidade de crescimento. Né? A gente tem muito aprendizado dentro dos desafios que a gente encontra ao longo do dia a dia. Né? A gente vai passar aqui vários aprendizados que a gente teve, né? A gente está passando mastigado, mas você, volta e meia, vai ter ao longo da sua jornada. Entenda isso tudo como oportunidade de aprendizado. Às vezes é um cliente que você tem algum tipo de atrito, alguma entrega que foi mal resolvida, não foi muito bem estabelecido em contrato. É aprendizado, melhore seu contrato. É um empreiteiro que às vezes uma questão técnica não ficou muito bem resolvida, o escopo não estava muito claro, melhoria de contrato. Né? Alguma técnica de construção que você deixou a desejar, procure qualificação. O que você aprendeu com aquilo? Será que seria melhor terceirizar? Então veja sempre como aprendizado. Né? Aprenda sempre. Prepare-se para a síndrome do impostor. A gente vai falar na preparação mental sobre a síndrome do impostor, tá? Aqui só vou deixar a indagação. Prepare-se para uma mudança tremenda no seu círculo social. Gente, muitas vezes quando a gente está num status quo, quando a gente está acostumado a viver, a agir de uma forma, a gente já tem um certo círculo social estabelecido, uma certa forma de ver a vida, uma certa forma de existir, né? de estar vivendo. E quando você muda um pouco seu mindset, a sua forma de ver a vida, a forma de trabalhar, muitas vezes, praticamente 100% das vezes, você nota uma mudança no seu círculo social. Porque às vezes as pessoas não concordam com o jeito que você vê a vida, não concordam com o seu estilo de prioridades, e assim, não tem um certo e errado. Mas você tende a se comunicar, a viver com pessoas parecidas, com uma certa visão de mundo parecida com a sua. Então, tente não se abalar tanto se seu círculo social mudar um pouco, você, às vezes, deixar de ver certas atividades como prioridades, né? Porque empreendedorismo é bacana, mas puxa muito, gente, é desafiador. E muitas vezes as atividades que eram prioridades para você não vão ser mais, né? Atividades que você vai ver que não agregam tanto na sua vida.
com pessoas que talvez também não agreguem tanto na sua vida, isso muda bastante. Então prepare-se para uma mudança talvez no seu círculo social. E, gente, eu de novo falo que fico muito feliz de vocês estarem aqui no curso com a gente, porque eu gosto muito de um provérbio chinês, né? Eu não sei em que fase da sua vida você está, se você é estudante, se você já é formado, mas tem um ditado chinês que eu carrego junto comigo, que nunca é tarde, que o melhor momento para você plantar uma árvore é há 20 anos, o segundo melhor momento é agora. Então, você poderia estar vendo o curso antes, poderia estar se preparando antes, poderia. Eu gostaria também de ter me preparado para empreender muito antes do que eu iniciei de fato. Mas o segundo melhor momento é agora. Então a gente fica muito feliz que você está agora com a gente. Outras dicas aqui, outras visões de empreendedor. Aproveite o conhecimento de outras áreas. Tem algo muito bacana que se chama Knowledge Crossover, que é polinização cruzada. Você trazer conhecimento de outras áreas. Então, às vezes você estava trabalhando numa empresa que tinha seus defeitos, como toda empresa tem seus defeitos, mas tinham ações, tinham procedimentos que eram interessantes. Talvez você possa trazer um pouco daquilo que era positivo para a sua empresa. Você não precisa, né, jogar tudo para o alto e ver a empresa antiga como completamente errada. Geralmente empresas têm seus lados positivos e seus lados negativos. Então, traga conhecimento que você possa... Isso não só de outras empresas, de outros setores, às vezes você tem colegas de outros ramos alimentícios, ramo do marketing, né? Enfim, é muito interessante você fazer essa polinização cruzada, que é trazer conhecimentos de outros setores para o seu setor. E com isso você consegue se diferenciar bastante. O que mais a gente pode falar sobre mentalidade de empreendedorismo? Seja franco. Seja franco com seus pontos fracos, né? E os seus pontos fracos você pode atuar na empresa fortalecendo-os ou trazendo pessoas boas para trabalhar nesses pontos fracos, que aliás é o que eu mais recomendo. Então, digamos, você tem um ponto fraco na questão de planejamento de obra. Você pode buscar qualificação no planejamento de obras, o que eu indico, né? E você constantemente vai estar vendo essas questões na sua empresa. Você vai ter trocentas áreas de atuação. Eu indico que você tenha pessoas qualificadas naquele setor. É bom você ter uma noção geral daquele setor e ao longo do curso você vai ver vários setores envolvidos na empresa, mas o ideal é que você tenha uma pessoa melhor que você naquele setor. Eu posso citar várias pessoas na Bortoli Bianchetti que são extremamente qualificadas, aliás até mais qualificadas do que eu para diversos setores, mesmo os setores que a gente está dando aula aqui, porque aí faz sentido você ter pessoas operacionalizando esses setores e você possa focar no estratégico. É interessante você ter uma noção daquela área para você saber o que cobrar, ter uma noção de tempo, de produtividade, né? Saber que tipo de pessoa você precisa, porque você sabe qual que é a demanda daquela área, mas seja franco com seus pontos fracos, né? Traga pessoas fortes para esses pontos fracos. E seus pontos fortes, eu recomendo não ficar no operacional desses pontos fortes, tá? Então, digamos, você tem um ponto forte de gerir equipe de obra. Você sabe como lidar com o mestre, sabe lidar com o pedreiro, sabe como cobrar o pintor, sabe tudo das técnicas de construção. Ótimo. Treine alguém para fazer aquilo. Recomendação, sempre passe operacional, foque no estratégico. Pode parecer meio cedo estar falando isso, essa visão de equipe, de ter pessoas, de ter terceiros, de treinar, mas é um mindset que muda muito, gente. Isso a gente está falando assim, isso muda tudo no início de uma empresa. Eu posso citar o exemplo da Bortoli Bianchetti versus Brava. Na Bortoli Bianchetti, quando a gente iniciou, eu tinha um ponto forte maior na administração, na gestão, e o Davi tinha um ponto fortíssimo na gestão de obras. Foi um bom tempo até a gente
se permitir trazer pessoas para cuidar desses setores. E quando a gente trouxe essas pessoas, a gente se viu numa situação de poder focar em muitas outras oportunidades, inclusive os engenheiros Outbox. Podemos focar em novos terrenos, novos negócios, clientes internacionais, falar com multinacional. Se a gente não tivesse essas pessoas, com certeza não teríamos essa condição. E aí entra o exemplo da Brava. Quando a gente montou a Brava, primeira coisa, questão de meses de empresa, já estava com estagiário, fazer operacional, já liberou para a gente pegar mais 3 obras. Ok, já usa a parte do lucro para outro funcionário e vai indo, gente. Então, é você abrir mão do lucro de hoje para você poder passar o operacional e ter um lucro ainda maior amanhã. Então isso muda tudo. Pode parecer meio cedo a gente estar falando de equipe e de contratações, mas isso muda totalmente seu mindset. Quando você vai fazer uma avaliação de um orçamento, ok, com esse orçamento eu não vou usar todo o lucro para mim. Eu vou tirar uma partezinha, o mínimo possível, a gente recomenda, e vou usar para reinvestir na empresa, para passar o operacional para alguém. Então, mindset de empreendedor, fazer uma empresa funcionar sozinho, tá? Pode parecer cedo, mas questão de meses de empresa, se você tem esse mindset, você já vai estar com equipe, já vai estar com funcionário e vai poder crescer exponencialmente, tá? Isso faz toda a diferença, a gente nota a diferença de crescimento da Bortoli Bianchetti e da Brava Engenharia, que em questão de meio ano já estava aí com cerca de 10 obras em andamento, tá? Por causa do mindset. E uma última dica aqui sobre a mentalidade empreendedora é que há várias formas de fazer o certo. Às vezes você acha melhor investir no setor de obra primeiro, depois no setor financeiro. Você acha melhor ficar um pouquinho mais de tempo no operacional, passar mais próximo da sua equipe, como é que é a forma certa de fazer. Você gosta de treinar. E há várias formas de fazer o certo. É importante você entender como é que você prefere fazer o negócio acontecer. Mas lógico, sempre tendo aquela visão de longo prazo, de empresa que funciona sozinha, empresa que é o mais autônoma possível, para que você possa focar no estratégico. Isso que diferencia profissionais autônomos, que a empresa que são eles, são extremamente dependentes deles, né? Se profissional autônomo um dia não pode trabalhar, teve uma dor de barriga, teve alguma necessidade pessoal, alguma questão familiar, o faturamento para. Uma empresa não. E aqui a gente está querendo formar você não só para ter condições de ser um autônomo. Lógico que se você quiser ser um autônomo, como eu falei, não tem um certo e errado, tem o que é certo para você. Mas a gente acredita que se você adquiriu esse curso e você investiu uma boa quantia para investir nesse curso, você quer ser um empresário, você quer ter uma empresa. E para ter uma empresa você tem que iniciar desde do dia zero com essa mentalidade empreendedora, né? Com esses pontos que eu questionei aqui na aula, que eu falei aqui na aula, e com essa visão de querer montar uma empresa que funcione sozinho, sem depender de você necessariamente, tá certo? Eu espero aí que essas dicas, né, tenham penetrado aí na sua mente. Volto nessa aula, se teve algum ponto que você acha que você nunca tinha pensado, introduza isso no seu cotidiano, no seu mindset. Vocês vão ver bastante diferença desde o dia zero. Beleza? Conta com a gente. Valeu!